Lácidos, curvem-se diante ao seu rei, meu nome é The King, estamos de volta, pessoal. Então, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais um videozinho aqui hoje. Tamo vivo ainda, tamo continuando o canal. Tô feliz, 2 videozinhos já. Farm de ferro tá rendendo pra caramba. E qual que é o plano de hoje? O plano de hoje é, sem enrolação, a gente vai fazer alguns detalhes na parte externa aqui do castelo, colocar alguns semi-telhados aqui, fazer algumas decorações aqui nesse pátio e também apresentar para vocês a nossa novíssima farm que eu fiz ontem à noite. E é essa coisa, aqui temos 4 andares de plantação de cana-de-açúcar e é absurdo isso aqui, isso tá absurdo, meus compatriotas, tá absurdo de rendendo. Então você tem que minerar para continuar mais rico. Vambora. Trabalho de hoje, vamos fazer aqui as decorações do pátio. Vamos planejar mais um edifício, mais uma edificação. Eu tô pensando em fazer aquela área ali, ó, que é o telhado da farm. Que são essas partes aqui. Temos aqui a parte do elevador de água. E aqui fica a nossa farm de cana-de-açúcar. A gente vai subir isso aqui até essa área aqui pra gente fazer uma ligação do prédio central com a farm de cana-de-açúcar. E com tudo isso vai ficar uma área bonitinha. Depois eu tô pensando, sinceramente, singelamente e ostentosamente, começar a fazer umas casas aqui. Acho que não, na verdade. Eu sempre mudo de opinião muito rápido, sendo bem sincero. Porque aqui a gente é doido, tá entendendo? Dodinho, tá entendendo? Abre minha carinha. Fala se esse homem aqui não é louco. Eu sou louco. Eu sou louco. É que meu personagem é rebaixado, ele fica difícil eu ir acusar dele. Mas é isso. Eu não sei se eu vou de time-lapse ou se a gente faz isso aqui na raça. Então, time-lapse? Será? Vamos fazer a primeira parte com sem time-lapse, só ali, curtindo, batendo um papo. Eu gosto de conversar. Fiz agora um esqueminha aqui que tá legal, viu? Gravar os vídeos. Vai tirando. Cada dia mais professional. Precisamos de... Meus blocos tá acabando. Tá, já pegamos uma estufa aqui, vamos lá. O que eu vou fazer ali? Caso vocês não tenham percebido, aqui tem um degradê. Deixa eu explicar o esquema do degradê. A gente sai do bloco de ardosa abissal, o bloco de pedregulho de ardosa abissal. Passamos para o tufo, depois para cobblestone e depois pro andesito. Aí vem a parede normal, que é a parede lisa, com a pedra lisa. E logo na área do telhado a gente tem aquele degradê que passa do... Vamos falar assim de cima para baixo. A gente vai do andesito pro tufo polido. E se tiver muito tufo polido em algum lugar, eu coloco um pouquinho de bloco de pedra com musgo. Por que pedra com musgo? A pedra com musgo, ela parece ela é um semitom entre o tufo e qualquer outro bloco, que é uma coisa linda, sabe? São esqueminhas que você vai pegando aí quando você constrói desde os seus anos de idade, desde os seus 6 anos de idade. Filho, velho. Aqui o pai é velho de casa, mas é novo de idade, filho. Tá. Aqui, ó, tá vendo? É tão fácil fazer degradê que eu acho até estranho. Como que tem tanta gente que não faz degradê em casa. Ah, mas é que precisa de habilidade, papai. Não precisa. Tem diversos níveis, né, de variação de parede, né? Que é a variação de você vai e coloca vários blocos ali pra fazer uma variação simples. Sem muito frufru, tipo isso daqui. Isso aqui, eu quero dizer que isso aqui é com frufru. Eita, que eu cheguei no sistema de redstone. E o que eu quero dizer com isso? Ah, esqueci que meu machado tem toque de cedo. E... como assim? Calma. Me embolei tudo. Essa parede que eu digo que tem
os blocos um pouquinho mais dispersados é um dos padrões de parede que você aprende a fazer no início, de quando você está começando a virar um builder. Tanto que aqui no mapa eu tenho um exemplo muito bom de pessoa que fez isso, tá? Quando você vê uma pessoa que faz isso, você sabe que essa pessoa tem o caminho certo do builder. Depois acho que eu vou dar uma passadinha lá pra mostrar pra vocês. Como assim caminho certo do builder? É que tem vários lugares, né, que você pode ir pro builder. Você pode ir pro cara que constrói para uma construção para ser vista de longe, uma construção para ser vista de perto, que é o que eu mais gosto, sendo bem sincero. Porque para ser visto de perto você tem que ter um trabalhinho legal com os blocos. E para você ver de longe, você só tem que saber fazer degradê. E é basicamente isso, para você ver de longe. É isso. O que acontece? Eu acho interessante a construção que é feita para ser vista de longe. Eu acho pra caramba, muito bonita. Mas por que eu não acho essas umas construções tão impressionantes? Porque normalmente você não vê um cara que constrói no celular, tipo eu, constrói com os famosos builders de dedo. Que constrói nesse estilo porque você precisa de realmente muita dedicação e habilidade para fazer isso. Como assim? Como assim, King? Você não tem habilidade suficiente para fazer isso? Exatamente, eu não tenho habilidade suficiente para fazer isso. E nem paciência, porque é muito demorado. Muito demorado mesmo fazer esse tipo de build. Porque são builds muito grandes. Você vai ver, um pilar dessa build é um 4x4 de 32 blocos de altura. E você fica, caramba, parceiro. Só com o Word Edit mesmo pra fazer esse bagulho. E eu não tenho Word Edit porque eu jogo no celular. Olá, oh my god, que revelação. Nova notícia urgente. The King assume que constrói no celular. Quem diria, né? Quem diria? Eu gostaria muito de aprender a usar... De aprender não. Jogar no Java. Só pra fazer umas builds bonitas. Com o Word Edit. Aprender a usar o Word Edit. Vai ser legal também. Tá. Mas qual que é a principal diferença entre uma build grande e uma build pequena? Eu vou ver se eu consigo pegar imagens aí pra mostrar pra vocês da diferença. A build pequena, ela foi feita para ser apreciada de perto. Como assim? Todos os detalhes dela são pensados para se ver de perto. Você não vai ver aqueles detalhes ali a uns 40, 50 blocos de distância. Você não. Você vai ter que chegar a uns 10, 15 blocos de distância, pelo menos, para ver os detalhes. Se você consegue mesclar esses dois estilos de build, que é a build para ser vista de longe e a build para ser vista de perto, rapaz, mas você vai voar construindo no Minecraft. E por que é bom, né, aprender a fazer esses dois tipos? Porque se você tá fazendo uma vila, você vai ter coisas que são feitas para ser vistas de longe e coisas que são feitas para ser vistas de perto. O meu mapa é um bom exemplo. Provavelmente eu vou pegar uns prints aí do meu mapa e vou colocar aí pra vocês verem. Tem uma vista, que é a vista do pé de uma árvore, que ela obviamente é feita para ser vista de perto. E tem a vista que é do castelo, que é uma vista para ser olhada de longe. E desculpa pela simplicidade do meu mapa, tá falando isso, porque esse é um mapa no sobrevivência, então... Né, parceiro? Que eu jogo de vez em quando, eu jogo tipo uns 30 minutinhos por dia e vai sair as coisas, parceiro. E essa mescla que você consegue fazer é uma coisa muito interessante. Quando você consegue misturar um degradê para ser visto de longe em meio às construções, tipo, vamos falar assim, temos uma vista que você olha de baixo.
você vê uma casinha de 5 blocos de altura na sua frente e lá atrás você vê um castelo com 120 blocos de altura. Você não vai usar o mesmo degradê dessa casa pro castelo, porque provavelmente grande parte da vista desse castelo não tá dando pra ver direito. Você vai ter que ver esse degradê de longe. Então um castelo normalmente, as áreas que são feitas para ser vistas de longe dele, você tem que colocar menos detalhes, ou detalhes maiores, como janelas imensas, como gravuras grandes. As gravuras eu digo que são aqueles detalhes, sabe? Aqueles ornamentos em volta do castelo. E por que disso? Porque se você faz detalhes muito piquititicos, você não vai ver. Porque você tá muito longe. Ah, mas se eu faço um castelo para ver dos dois jeitos, de perto e de longe, o que acontece? Tá, tem como. O meu castelo é um exemplo disso. O pátio interno dele, as construções viradas para o pátio interno, são feitas para ser vistas de perto, então elas têm detalhes menores. E... Calma aí que eu errei o bloco. E esses detalhes menores não dá pra ver de longe, por quê? Porque o pátio interno, ele prende você numa área pequena. E ele prende você nessa área pequena pra você não conseguir ver aquilo lá de longe, porque se você ver de longe vai ficar feio. E quando você faz uma construção pra ser vista de perto e ela é vista de longe, ela fica feia. Então... isso é uma coisa que eu aprendi, que eu vou agora começar a chamar de enclausuramento de visão. Palavras bonitas para as coisas simples. Que significa que você não vai conseguir ver aquilo ali de perto de jeito nenhum. De longe, de jeito nenhum, né? Porque a pessoa tá presa em um espaço confinado e ela não vai conseguir ver aquilo de perto. De longe. Errando palavras. Quer um exemplo disso? Deixa eu pegar aqui um exemplo para mostrar. Cadê? Deixa eu pegar primeiro um exemplo e depois eu mostro. Aqui. Essa área, obviamente, é feita para ser vista de longe. Olha o tamanho daquela janela. De perto ela é meio sem graça, porque você vê cada bloco. Aquela janela ali já é mais para ser vista de perto. Tanto que quando eu faço coisas para ser vista de perto, eu gosto de trabalhar com blocos que somem a longa distância. Como, isso é uma coisa que eu aprendi por ter celular ruim antigamente. Se você usa um alçapão para fazer detalhe, quando você joga no Minecraft Bedrock, ele some de uma distância muito distante, porque ele é uma entidade. Mas se você usa, por exemplo, uma daquelas prateleiras, ela não some. Então, se esse detalhe você vai fazer para ser visto de longe, você pode muito bem fazer com uma prateleira ao invés de um alçapão. Quando você vai fazer para perto, você pode usar alçapão, você pode usar placa, porque placa é uma coisa muito interessante também. Esse é um exemplo, porque nas torres que eu faço do meu mapa, normalmente essas torres, nas áreas superiores delas, não tem alçapão. Porque já que ela é feita para ser vista de longe, aquele detalhe fino do alçapão, aquela minuciosidade que vira o alçapão naquela parede, ou naquele detalhe, naquela base de sustentação que eu normalmente coloco nas minhas torres, não dá para ver de longe, então ele fica um detalhe muito nada a ver. A torre normalmente ela é feita para ser algo que mostre força, que mostre algo mais, como eu posso explicar, algo mais de proteção. Então, quando você vai fazer uma torre, você consegue misturar esses detalhes, conseguindo passar sentimentos. Exemplo, se algo é mais quadrado, passa mais uma sensação de força, de algo robusto, de algo, não posso dizer, algo mais forte. Tanto que um exemplo é o estoico de Como Treinar Seu Dragão. Ele é quadrado,
ele é quadrado. Eu sei que ele é gordo, então ele é meio que redondo, mas só que ele é quadrado. E pra demonstrar força, pra demonstrar que ele é um ser forte. Aí você vê o soluço. O soluço é fino e redondo, com muitas partes do corpo dele sendo demonstradas com formas redondas, como a cabeça e os olhos grandes dele. Banguela também. O Banguela, ele é redondo pra demonstrar que ele é um ser fofo. E tanto que dá pra ver isso só pelos dentes dele que são abaulados. Diferente do Morte Rubra. O Morte Rubra é um dragão quadrado. Ele é um enorme quadrado. Por quê? Porque ele tem que demonstrar força. A Valka, do Como Traço Dragão, ela é triangular. Por quê? Porque ela é um personagem misterioso. O triângulo demonstra mistério. Muitos personagens triangulares, como o Gusteau não, o Sommelier lá do Ratatouille, ele é triangular, porque ele é uma figura misteriosa. Ele é uma figura que você tem que ter meio que uma desconfiança, que pode causar uma coisa ruim ou uma coisa muito boa. Entende? Essas são umas coisas de teoria de formas que são interessantes de você aprender. Então, quando você vai fazer uma coisa como uma torre que tem que ser mais bruta, mais forte, mais demonstração de poder, você tem que fazer... Você tem que saber trabalhar com essas formas. Torres quadradas, e se a torre for redonda, mas tem que demonstrar força, ela tem que ser alta. Ela tem que ser imponente. E... vai soar meio laelho que eu vou falar aqui, tem que ser grossa. Lá ele! O que eu tô fazendo aqui, se você estivesse perguntando, eu tô fazendo a beirolinha do telhado. Aquela beirolinha ali, ó. Entendeu? É tudo friamente pensado, rapaz. Entende? Isso é uma coisa de teoria de forma que você tem que aprender. Você tem não, né? Se você só sabe o mínimo disso, você vai conseguir passar as emoções que você quer pra sua torre. Pra sua torre não, pra sua construção, pro seu world building. Isso você também pode aprender desenhando, você pode aprender descrevendo personagens, descrevendo pessoas. E tá chovendo, homem, meu Deus do céu. Então, tanto que essa torre aqui que eu tô fazendo, ela é quadrada pra demonstrar poder. E também ela vai ser ornamentada. Nomes de coisas também influenciam muito, sabe? Como assim, The King? O nome das coisas influencia? Como assim? Você tá maluco? Tá ficando birulebe? Você quer remédio? Quer remédio? Tá maluquinho? Não, eu não estou maluco. Banguela. O Banguela, ele vem com... Se você for ver, o nome dele parece soar uma coisa redonda. Banguela é um nome bobo. É um nome infantiloide. Então ele te passa um ar mais de segurança, um ar mais de... Olha, que coisinha mais fofinha, cuticute. Stitch. O Stitch pega um pouquinho do triângulo, do que eu disse, que é uma coisa misteriosa, mas ele é um alienígena. Mas só que ele também tem o Titch. Algum desses dá uma sensação mais arredondada pra frase, que faz você ficar... Ai, que coisa fofa, ele é tipo um redondinho. Entende? E o que eu quero dizer com isso? Quando você vai... Caramba, eu transformei todos os meus tufos em bloco polido. Mas vai. Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que pensar nas minúcias, nos sentimentos, nas coisas que aquilo vai passar pra você. No meu mapinha eu tenho algumas regiões nele que eu pensei em... Tipo, aquela cor chama a atenção. Então a gente coloca aquela cor para guiar a visão de quem vai ver, para ela olhar para aquela região. Então, você guia o olho da pessoa. É como se fosse uma cidade planejada. Você
coloca o edifício que você quer em uma exposição maior, em maior exposição, e depois você, em volta, você tem que direcionar, tipo, canalizar a visão da pessoa para aquela região. Entende? É uma coisa que falando parece simples, mas é realmente difícil de fazer. Meu filho, que é isso? Isso aqui vai dar um trabalho da miséria pra mim depois, tô até vendo. Tá. E agora nós vamos... Só foi falar um erro de português que o jogo já barra eu, já dói tapa na minha cara. E agora saindo um pouquinho desse assunto de world building e world building. Oh, eu sou American. Sou apenas um rapaz latino-americano. Tá, mas voltando. O que eu quero explicando tudo isso, você começa a analisar, você tem que começar a analisar suas construções de maneira mais a fundo. E tem muito canal bom por aí que ensina muito bem a construir. Só você cavucar bastante que você acha. Normalmente são canais com menos de 100 mil inscritos. Normalmente. Ah, mas eu gosto de assistir os clássicos, tipo o Just Ghost. Just Ghost ensina pra caramba. Eu comecei a construir por causa do Just Ghost. Mas aí você vai e começa a assistir outras pessoas. Por quê? Porque você tem que buscar novas áreas, buscar novas visões. Isso não é apenas pra build não, viu? Já diria o psicanalista. Meu filho, para de ser maluco com seus amigos, vai arranjar outros doidos pra você conversar. Tamo junto, psicanalista. Mas é isso. Agora nós vamos fazer o telhado. E esse vídeo vai ser meio longo, eu tô até vendo. Oxi. Como é que eu jogo isso aqui fora? Jesus Cristo, como é que eu faço isso? Ah, consegui! Caso vocês queiram, eu faço uma pequena demonstração. Perdão. Soluço. Uma pequena demonstração pra vocês do que eu tô falando, mostrando um pouquinho do meu mapa e como é que eu faço pra construir as coisas. O que eu posso falar agora? Eu acho que paleta de cores também é uma coisa que influencia bastante nas emoções que você quer passar no lugar. Um exemplo é que na minha vila, as duas casas de entrada são laranja. Por quê? Pra você sentir conforto. Você se sentir acolhido. Ai, eu tô acolhidinho. Olha como eu estou acolhido nesta vilinha medieval dentro de um joguinho de Minecraft. Entendeu? E eu acho interessante porque eu não tinha intuito nenhum quando eu criei essa vila de mostrar ela pra alguém. Era o meu mapa escondido, era meu mapinha secreto. Mas só que daí ele ficou tão bonito que eu comecei a querer mostrar pros outros. Tipo assim, ó, eu sei construir. Eu era bem Zé Ruelo. Eu esqueci que eu tava agachado. Tá, mas... Como assim a paleta de cor influencia? Se você faz uma casa marrom com uma luz ambiente vermelha não, uma luz ambiente mais puxada pra um tom terroso, tipo fogo, sabe? Você pega uma labareda ali, você consegue dar uma sensação de aconchego. Sabe aquela coisa mais madeira, com pegadinha de cabana no meio do mato, pronto pra um urso aparecer e bater na sua cara? Bem agradável. Às vezes eu me perco um pouquinho no que eu falo. Rapaz? Rapaz?
Acabou minhas madeiras. E com essa pegada do ambiente ser melhor, o ambiente ser mais... Sabe, o ambiente ser... Meu Deus, calma. O ambiente ser mais gostosinho pra ficar. É uma coisa muito interessante, sabe? Uma coisa muito agradável. Quando você quer... Calma aí que eu acho que deu ruim aqui. Imagina se eu fico sem o meu baguete de teleporte. Teleporte? Port? Pera. Vamos esperar, né? E... Eu não sei por que esse negócio dos tons de madeira, dos tons... Desses tons darem sensação de aconchego. Sinceramente, eu não tenho ideia do porquê, eu tenho que pesquisar. E isso é muito, muito interessante na hora que você vai construir. E... Quando você faz a construção... Sua construção tem que ter alguns... Tem que ter alguns moldes para você querer fazer ela. Um exemplo é, se você faz a construção assim, nossa, eu quero fazer essa construção aqui. Quero fazer esta construção aqui pra passar uma sensação de aconchego. Aí você faz lá bonitinho, um tom de madeira, telhado baixo. Meu Deus do céu! Eu não sei que bulhufa é essa. Entendeu? Mas... Você vai fazer uma casa de telhado baixo, uma casa com cores mais puxadas pro marrom. Por quê? Porque você quer a sensação de aconchego. Aqui não, aqui eu quero a sensação do brutalismo. O brutalismo é aquele estilo de construção pós-Segunda Guerra Mundial que não tinham tantos recursos, então faziam tudo com concreto. E é por isso que chama de brutalismo, porque era tudo muito bruto, era tudo pedra, era tudo, sabe? Meio que o reflexo de uma sociedade pós-guerra. Que realmente era o reflexo de uma sociedade pós-guerra. É interessante que só por jogar um mero jogo quadrado, você vai aprendendo coisas como brutalismo, como... como o estilo de construção vitoriano, o estilo de construção gótico. E aprender a construir medieval, realmente medieval. Cara, eu já pesquisei como era casa medieval. De verdade. Tipo, a casa medieval como ela realmente era. E não como o Minecraft, como os construtores de Minecraft ensinam pra gente. E era um bagulho, parça, de outro mundo. Porque você tem que entender que a época medieval, ela não é só... Olha, esses 20 anos aqui foi a época medieval. Não, a época medieval foi 700, quase 500 anos de história, a época medieval. Então, você não tem casas de... Em toda a época que era base de pedra, parte de cima de madeira e telhado. Não, o começo da era medieval eram umas casas tipo uma maloca. O que é uma maloca? Você aí que acha que é maloqueiro, você não sabe nem o que é maloca, parceiro. Maloca é uma casa de madeira com telhado de palha. Em um formato circular, normalmente, um formato mais arredondado, e esse telhado é formato em cone. E depois vem umas casas mais modernas, que elas eram feitas de pedra, e o telhado era feito de palha. E se você vê como elas eram muito tempo depois de serem construídas, você descobre que o telhado ficava coberto de grama. Coberto de grama. O que ajudava no isolamento térmico. Mas só que dava infiltração.
Aí você tinha que escolher entre tirar a grama e passar frio e deixar a grama e pingar na sua cabeça. Porque o telhado, ele absorvia muita água. Ah, mas e se eu quero ficar num lugar úmido? Você não quer ficar num lugar úmido porque você vai pegar hipotermia, você vai pegar... Como é que é o nome? Daquela doença que pega quando você... Pneumonia. Você pode pegar pneumonia por causa de umidade e frio. Então você se lasca se você não tira aquele negócio do telhado da sua casa. É isso. Bem-vindos a uma aula com The King. É uma coisa muito interessante, sabe? Porque... aprender sobre o passado, o nosso passado, sobre a nossa história, é uma coisa muito interessante. Eu falei aqui o que eu sei, o que eu pesquisei, o que eu fui atrás. Eu não vou vir aqui falar coisa que eu não sei. Então, minhas fontes podem ter coisas erradas? Claro, claro que podem. Se tiver aí, alguém souber de verdade, pode passar aí pra mim. Mas é isso que eu sei. E se eu quero saber mais, eu vou atrás. Entende? E é com isso que a gente termina o nosso telhado. Aqui, ó, depois que você faz o telhadinho assim, esse telhado aqui ele é um telhado muito simples, tá? Não tem variação de bloco, é uma coisa maravilhosa esse telhado. Você só coloca uma beirolinha aqui pra você não tomar chuva quando estiver ali embaixo, ó. E aqui a gente vai subir mais um cadinho de bloco. Na verdade não, aqui a gente vai... Calma aí, eu não tô lembrando o que eu ia fazer aqui. Falei muito. Falei. Eu espero eu conseguir imagem de todas essas casas aí que eu falei pra vocês. Pense num cara que vai ter que ir atrás de imagem pra gravar esse vídeo. Rapaz do céu. E pense num vídeo que vai demorar pra sair. Pra ser upado. Tá aí, ó. Temos aqui a gente vai fazer janelas com todos. E eu deixo isso pra fazer num shorts em time-lapse. Ou eu faço um shorts e depois mando pra vocês. Mostro pra vocês. E vamos ver quanto de coisa que as nossas farms renderam enquanto a gente falava. Ó. Rapaz, achei que ia dar mais. Aquilo tudo ali de coisa. Nossa, mob trap. Deu bastante coisa. Iron Golem sendo moído a todo vapor. E é isso. Eu não sei se eu dei fim ao raciocínio que eu comecei. Porque... eu realmente, quando vou falar de alguma coisa, eu gosto muito de falar. Falar e falar e falar e falar. E como não tem ninguém aqui pra me responder, eu vou achar minhas próprias respostas e eu vou continuar falando. Então... valeu aí, povinho. Por estar aí me escutando, ouvindo minhas baboseiras. Tamo junto. É nóis.